Eu cheguei com mais um episódio do Juliana Góes Podcast, esse nosso lugar para falarmos sobre a vida, sobre a nossa vida dentro também do coração, da mente, sobre as formas como podemos nos desenvolver, ampliar esse repertório que já nos habita, porque sim, dentro de você tem muito valor, meu bem. E geralmente a gente está o quê? Se criticando, se julgando. O que eu quero trazer para vocês hoje é a noção sobre o impacto que você tem causado, né? De dentro para fora, de fora para dentro, na vida. Como você pode reverberar o que já tem de melhor aí dentro. Então, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Juliana Góes Podcast agora vai ao ar toda segunda às 18 horas. Então, lembra, hein, de seguir o podcast, avaliar e se você gostou dessa fala, manda ela para que mais pessoas possam ouvir, para que essa mensagem chegue mais longe. Mas bora então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre essa importância mesmo do despertar para o impacto que a gente causa. Seja dentro da gente, na maneira como a gente está se tratando, na maneira como a gente está sustentando o nosso diálogo interno, o impacto que a gente causa também de fora para dentro com as nossas escolhas, desde o alimento que você come, as convivências que você escolhe, os ambientes em que a gente está vivendo. E mais ainda, o impacto que a gente causa na nossa casa, na grande casa que é o nosso mundão. Despertar uma forma de rever e repensar quem somos e também de que forma a gente está se tornando melhor a cada dia. Bora! É o que eu gosto de falar para as minhas alunas, para vocês, para as minhas seguidoras. Eu insisto de que toda e qualquer mudança ela deveria começar no repensar de quem a gente está sendo para a gente. Ai, Ju, mas o que você quer dizer com isso? Quando você acorda de manhã, quais são os seus primeiros pensamentos? Você está pensando sobre você? Conforme o desenrolar do seu dia acontece, nas suas ações, nas suas tarefas, nos seus resultados, que tipo de diálogo interno você sustenta? Você tem se julgado demais? Você tem se validado minimamente? Você tem tido cuidado na escolha das palavras às quais você refere a si? Você tem tido sensibilidade com a maneira como você se enxerga hoje? Porque não adianta, se a gente está lutando por dentro, se a gente não se gosta, se a gente não se valida, se a gente não compreende que sim, já temos muito valor, já tem muita coisa boa aí dentro de você. Se você não tem essa mínima compreensão, as mudanças que a gente faz por fora, seja no seu comportamento, o jeito que você vai ser no trabalho, o jeito que você vai se colocar para sua família, a maneira como você está contribuindo com o impacto que você causa no mundo, não é a mesma coisa. Uma pessoa que está em paz com quem ela é, que sabe que é possível uma melhora diária, que melhora a cada dia nos tornamos, quando a gente olha com carinho para quem a gente já é, valida quem a gente já é, e tá, beleza, se eu já tenho valor, como posso melhorar um pouquinho? Aí sim você se torna uma pessoa mais presente, uma pessoa melhor, uma pessoa mais íntegra e inteira para o que for necessário, seja dentro da sua casa, dentro do seu trabalho ou dentro da nossa grande casa, que é o mundo. Mas enquanto você viver uma relação tóxica com você, de dentro para fora, é muito difícil sustentar todos os impactos e melhorias que você gostaria de fazer à sua volta. E tudo isso que eu tô te falando como uma amiga, sabe? Para de brigar com você. Você é a sua maior convivência. É com você que você acorda, com você que você vai dormir. Se você vem sempre no podcast, você já me ouviu falar isso, mas eu preciso reforçar. Seja uma boa companhia para você. Seja a pessoa que sabe se incentivar. Seja a pessoa que sabe se acolher, que sabe se cuidar em cada momento. Seja sua melhor companhia. E na maioria das vezes a gente está se tornando uma das pessoas mais difíceis da nossa própria vida, dentro da nossa própria pele. Então para, respira, ouve, deixa isso reverberar aí. Não precisa tirar conclusões, tá? Porque no seu tempo eu acho que algumas fichas vão cair. Mas bora então para a parte 2, que é uma outra parte, né, do impacto, né? Tem o impacto de dentro para fora, o impacto ao planeta. É exatamente sobre isso que eu quero que você leve a sua atenção. Hoje já se fala mais de pegada de carbono. Você já ouviu falar de pegada de carbono? Que é a marca que a gente está deixando no planeta com as nossas atividades diárias. A gente está gerando emissão de gás carbônico, que é o CO2, um dos principais gases causadores do efeito estufa, por exemplo.
E sabe que em alguns lugares do mundo já está sendo adotada uma rotulagem climática, ou seja, quando você compra um alimento no mercado, uma peça de roupa ou até um eletrônico, você já encontra um dado sobre a pegada de carbono desse produto. As primeiras vezes que eu vi isso foram lá em 2021, se eu não me engano, na Inglaterra. E eu achei interessante e comecei a reparar mais. Porque é uma maneira de colocar transparência em pauta e possibilita que você, consumidor, faça uma escolha mais consciente. E ao mesmo tempo em que favorece também o desenvolvimento de produtos com menor pegada ambiental. A partir dessas estratégias, as empresas vão buscando tanto mostrar o seu engajamento, comprometimento com as questões climáticas, como aumentar o conhecimento e a confiança do consumidor diante dessas ações e práticas empresariais. Mas enquanto a gente não vê isso acontecendo por aqui, o que dá para fazer? Dá para você acompanhar uma estimativa da quantidade de CO2 que as suas compras emitem, e eu quero te apresentar uma ferramenta muito bacana chamada Extrato de Carbono, criada pelo C6 Bank. Ela está disponível no próprio aplicativo do banco, de forma 100% gratuita, e também ela não tem fins lucrativos. Essa ferramenta estima a nossa pegada de carbono ao longo do mês, com base nas nossas transações financeiras, como cartão de crédito, débito, Pix e também as transferências bancárias. Com isso, dá para acompanhar uma estimativa da emissão de CO2 gerada nas compras. Ainda não dá para chegar no nível de detalhe do produto que você está comprando, que nem eu comentei que acontece no exterior, porque o banco não acessa esse tipo de informação. Mas já é uma estimativa bem próxima. E começar a olhar para isso faz com que você possa começar também a fazer escolhas mais conscientes, porque a gente não faz noção disso, né? E se a gente quiser, dá também para compensar essa pegada de carbono comprando créditos de carbono diretamente no aplicativo, a partir de 1 quilo por apenas 18 centavos. Pequenas ações, grandes impactos, olha só. O grande objetivo dessa ferramenta é servir de reflexão sobre a importância da gente ser mais consciente nas nossas escolhas diárias. Além de ter um consumo mais consciente, o que a gente pode fazer? A gente pode adotar hábitos mais sustentáveis também. A gente pode reduzir o consumo de plástico, economizar energia, utilizar um transporte que seja mais ecológico. E uma opção que eu sou bem adepta é a da economia circular. Comprar em brechó, comprar de segunda mão, reduzir descartáveis, optar por reutilizáveis, como calcinhas absorventes, coletores menstruais. E por aí vai, gente, são só ideias aqui. Inclusive, se você quiser comentar as formas como você já vem se conectando com esse tema, eu amo quando a gente pode, de alguma maneira, abrir esse diálogo aqui. Porque muitas vezes não é falta de vontade, é falta de ideia mesmo. Se você não sabe que aquela alternativa existe, se você não sabe que esse recurso existe, poxa, como é que você vai recorrer a isso? Então, quando a gente consegue ir criando consciência, entendendo o que já existe no mundo, o que está sendo feito, olhando também para outros mercados que tenham iniciativas mais sustentáveis, como nós. A gente vai para a Dinamarca, felizmente, eu sou muito abençoada e muito grata em poder ir para a Dinamarca todos os anos. E as medidas que eles têm em relação à sustentabilidade, eu olho, eu fico de cara, claro, que é um país, diferente, com uma economia diferente, com uma situação diferente. Mas, para vocês terem ideia, o incentivo que eles têm para que as pessoas andem mais de bicicleta, o consumo de segunda mão lá é fortíssimo. E até mesmo no mercado, sabe? Não é uma coisa que você vai sair pegando sacolinha lá, você paga por cada sacolinha. Você vê que as pessoas, às vezes, saem segurando as compras, nem se não levaram a sacola de casa, elas nem compram, elas vão segurando assim, joga tudo no porta-mala. Então, você começa a ver nos pequenos detalhes. Importante, então, criar mais consciência sobre os caminhos que estão aí para você, que de repente você poderia adaptar para sua vida hoje. E aí agora eu queria entrar no passo 3 com vocês, que é um impacto importante também, um impacto de fora para dentro, que são as suas convivências, as suas escolhas e os seus ambientes. Quando eu trago esse tema aqui, gera bons debates, porque muitas vezes a gente se sente presa às conversas tóxicas que acontecem dentro da sua própria família. Às vezes é aquela turma que você andou desde sempre, mas que já não está mais reverberando com aquilo que você acredita. Os valores já não são mais os mesmos, você não compactua com aquilo. E é
É complexo, gente, quando a referência de convivência que você tem é essa e ela não faz mais sentido ou te causa desconforto. Desconforto mental, emocional, faz com que você saia até energeticamente se sentindo pesada de um ambiente, falando: "Poxa, por que eu tô me sentindo assim? São as pessoas que eu convivi a vida inteira ou é a minha própria família, mas toda vez que eu vou ali naquele almoço de domingo, eu saio me sentindo tão pesada ou me sentindo culpada, carregada". Tem que ter cuidado, gente, porque nós somos esponjas. Por mais que a gente tenha filtros e formas de saber o que a gente vai trazer de fato para casa, a gente se contagia, para não dizer que a gente se contamina. Tem que ter cuidado e tem que ter atenção para quanto você vai ter dessas convivências. Colocar ativar ou entra por um ouvido, sai pelo outro, porque senão você vai continuar se intoxicando. Isso é difícil, porque isso vai tirar a sua energia de coisas importantes. Depois você não vai estar tão bem para as pessoas que você ama, para o trabalho que você faz e até para você mesma. Então, cuida bem dessas escolhas, cuida bem das suas ambiências. Eu gosto muito de enxergar a vida de uma forma holística. Então, não tem como eu separar, chegar aqui, sentar e falar para vocês sobre iniciativas de sustentabilidade que são urgentes, sem fazer com que você tenha sustentabilidade emocional dentro da sua própria pele, sem que suas relações sejam mais sustentáveis também. Então, quando eu digo uma vida holística, é quando você consegue enxergar o macro, o todo, dividir em fatias e falar: opa, preciso olhar mais para isso agora, preciso cuidar mais disso agora. São etapas, porque também às vezes dá o ciricutico, a gente quer mudar o mundo do dia para noite, a gente quer mudar a si do dia para noite, fora quando a gente não quer mudar o outro do dia para noite, né? Calma! Qual é o próximo passo? Qual é a mudança que está aí mais importante, mais prioritária, que faria diferença na sua vida como um todo? Para onde que você vai olhar primeiro? A gente cria muita ansiedade quando a gente fica nesse intuito de fazer tudo ao mesmo tempo, de abraçar o mundo, ou quando a gente sente culpa por, de repente, não ter cuidado de uma determinada área. Tá tudo bem do jeito que tá, mas pode melhorar. Então, por onde melhora? Por onde eu começo? Entende? Então, quando você pensar nesse ponto 3 das suas convivências, lembra de uma coisa? Tem uma vida pela frente que foi dada para quem? Para você. E você é a pessoa, a grande responsável por cuidar bem do que vai fazer essa vida ser bem vivida. E não adianta você continuar doando seu tempo, a sua energia, a energia que você não tem para continuar agradando as pessoas que nem merecem esse seu agrado, que nem merecem ser consideradas, porque são as pessoas que te colocam para baixo. São as pessoas que não estão tendo responsabilidade emocional por você. Cuida de você. E se for preciso, elimina algumas pessoas, reduz essas convivências, saiba filtrar, não traga para sua identidade. Aquilo é que está intoxicando o seu ser. Precisa ter muito cuidado, sabe, gente? Então, é um assunto delicado, mas que dentro do que eu faço aqui, dentro do que eu me proponho a fazer aqui, eu preciso trazer. Não é fácil para mim também. Mas a gente está aqui juntos porque juntos e juntas a gente se fortalece, não é mesmo? E se fortalecendo, a gente também segue despertando para o impacto que a gente causa e a gente vai se tornando mais responsável pelas nossas escolhas. Cada gesto conta, a gente valida o que você já fez, o que você já faz, sabe? Juntas a gente pode criar um mundo mais consciente, mais sustentável, um mundo interior e exterior, especialmente para quem vai vir depois, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas próximas gerações. Sejam os nossos exemplos, desde o nosso comportamento, até mesmo a maneira como a gente está se cuidando e cuidando dos recursos ambientais e da natureza por nós, por eles e por um bem maior. Eu espero do fundo do meu coração que esse episódio tenha inspirado vocês a refletirem sobre as suas ações e a importância da gente cuidar da forma como estamos nos relacionando com a gente internamente, com os outros, com as nossas escolhas e com o nosso planeta. Compartilha esse episódio com seus amigos, com seus familiares. Pequenas atitudes somadas sempre fazem a diferença.
Obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez comigo. A gente se encontra no próximo episódio do Juliana Góes Podcast. E até lá, vamos ser agentes de transformação, começando pela nossa própria transformação, porque quando a gente muda, o mundo muda junto. Combinado? Uma alegria imensa estar aqui com você. Compartilha, segue e a gente se vê no próximo. Um grande beijo e até mais.